Jonas, capítulo 3, o arrependimento de Nínive. Até então, nós vimos que o nosso profeta tinha problemas, estava com problemas para desempenhar a sua função, fazer a vontade do Senhor, mas, pelo que entendemos, no capítulo 2, houve um contritamento, houve uma contrição, o profeta se quebrantou e ele agora segue para fazer a vontade do seu Senhor. Leia comigo então, Jonas capítulo 3. Diz assim o texto: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de panos de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu grande e poderoso nome. O teu povo, Senhor, aqui se reúne para glorificar a Ti, para ouvir, Senhor, a Tua voz. Portanto, Pai, tem misericórdia de nós e fala-nos, Senhor. Abre os nossos corações para que possamos compreender a Tua palavra, que seja somente o Senhor a falar, que eu apenas, Senhor, seja um mensageiro. Prepara, Senhor, os nossos corações, prepara, Senhor, o nosso espírito, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, compreender as Tuas palavras, guardá-las, Senhor, em nossos corações, para que possamos reproduzi-la. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, pergunta para vocês. Já ouviu esse tipo de frase? Não me arrependo de nada. Eu só me arrependo das coisas que eu não fiz. Já ouviu algo assim? Tem até música, né? Não me arrependo porque se eu não tivesse passado por determinada situação, eu não teria aprendido. Então não me arrependo. Parece que na nossa cultura, arrepender-se tornou-se um sinônimo de algo ruim, de talvez uma falta de personalidade ou de insegurança. Eu creio que, sobretudo, porque hoje em dia é transmitida uma historinha de que não existe mais certo ou errado. Então você não precisa se arrepender, isso não tem certo nem errado. Afinal de contas, o importante já não é mais o destino, é a jornada, não é o que eles dizem? Tanto faz, não é problema se você está indo passar um dia no lixão. O importante é que talvez você vai ver uma paisagem bonita, para eles é isso que importa, ao que parece. Mas nós entendemos que o destino é bastante importante. O intuito desse tipo de frase, eu creio, e eu acho que você vai concordar comigo, é minimizar os estragos na alma de alguém. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir culpado, não é verdade? Então, se você se arrepende ou sente algum tipo de remorso, significa que você se sente culpado de alguma coisa. E ninguém gosta de se sentir culpado. Então, hoje em dia, as pessoas dizem: você não precisa se sentir assim. Só se arrependa daquilo que você não fez. Aquilo que você já fez te deu experiência. E não é verdade. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que arrependimento é algo bom. Nós estamos vendo que uma cidade inteira se arrependeu. Bom, entendemos também que o arrependimento, ele é uma operação de Deus que nos torna pessoas maduras, cristãos amadurecidos. Sem arrependimento não há transformação. Bom,
é importante que olhemos para nós mesmos e pensemos: fiz algo que não deveria. Preciso corrigir a minha postura. Aparentemente, isso no mundo, lá fora, isso não é mais interessante, mas a gente se preocupa com esse tipo de coisa, principalmente quando o ofendido é o Senhor. Bom, falando então sobre arrependimento bíblico, nós temos que entender que não só é algo importante, como é algo urgente. Nós precisamos compreender. E o texto fala justamente sobre isso: necessidade e urgência de arrependimento. Bom, hoje nós veremos sinais de um verdadeiro arrependimento, aqui em Jonas, no capítulo 3. Você pode perceber que esse texto ele é dividido em 3 momentos. Do verso 1 ao 4, a gente vê as ações de Jonas, né? Jonas, então, ele responde ao chamado de Deus. Do verso 5 ao 9, são as ações dos ninivitas. E o verso 10 é uma ação, é um comportamento que nós vemos da parte de Deus. Dito isso, nós temos 4 lições que eu gostaria que pensássemos juntos nesse texto. A primeira delas se trata sobre oportunidades. A ideia é: aproveite oportunidades que Deus lhe dá para fazer a sua vontade. Leia comigo Jonas novamente, do verso 1 ao verso 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrê-la. Bom, toda vez que nós tomamos uma atitude errada e em nós sentimos algum tipo de arrependimento, é sinal de que Deus foi paciente conosco. A primeira coisa que precisamos entender é que o arrependimento ele é um sinal de paciência da parte de Deus. Porque é impossível chegar ao arrependimento se Deus não nos tolera. Se você abrir a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 2, o verso 4 tem algo para nos dizer. Romanos capítulo 2, o verso 4 diz: será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Aqui Paulo está falando sobre o comportamento entre cristãos. Não só entre cristãos, mas para que pessoas do mundo que estejam olhando possam perceber a nossa diferença. E ele diz: se você fala contra o julgamento e julga, é por conta disso que o nome de Deus é blasfemado. Se você fala contra a mentira e mente, se você fala contra o furto e furta, tem algo errado contigo. Não se esqueça que é por causa da misericórdia e paciência de Deus de nos tolerarmos que nós podemos nos arrepender. A verdade é que Deus tem sido paciente conosco. E a sua maior demonstração de misericórdia e paciência é a pessoa de Cristo Jesus. Deus nos deu Cristo, nos mostrando que Ele nos toleraria. Ele tolerou o nosso pecado, Ele tolerou a nossa falta e nos perdoou. E uma das suas formas de demonstrar paciência, a sua maior forma de demonstrar paciência, é ter dado seu Filho Jesus por nós. Não é à toa que João capítulo 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele não veio só com verdade, Ele não veio só com graça. Ele veio com as duas coisas, para que compreendamos que Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. Aqui, o profeta teve oportunidade de arrepender-se. Agora, uma cidade inteira que não serve a Deus, pelo contrário, durante bastante tempo o ofendeu diretamente, agora está tendo a oportunidade de arrepender-se. Note que existe uma grande semelhança entre o começo de Jonas capítulo 3 e o começo de Jonas capítulo 1. O texto começa em Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Capítulo 3 de Jonas.
A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Ou seja, o Senhor, ele fala com Jonas, ele apresenta a mensagem que ele deve enviar e Jonas responde ao chamado de Deus. No primeiro capítulo, a diferença é que a resposta de Jonas é negativa. Agora, a resposta dele é positiva. Parece que o profeta aprendeu. O que nós conseguimos compreender o texto é que Jonas, ele se arrepende de não ter obedecido a Deus. Na semana que vem, nós falaremos mais sobre o comportamento de Jonas, porque nós conhecemos o texto, nós sabemos que ele fica irado, ele se indigna com o perdão daquela cidade. E a gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem, fechando o nosso texto. Mas aqui, nós percebemos então que o arrependimento de Jonas, no capítulo 2, foi com relação à obediência. Por isso que ele diz: ao Senhor pertence a salvação, ou seja, a salvação que pode me salvar, que pode me perdoar. Mas parece que há um problema com o profeta de estender a salvação para outros. Todavia, ele já aprendeu uma coisa: é preciso obedecer a Deus. É preciso aproveitar a oportunidade de obedecê-lo enquanto há tempo. Bom, Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Hoje um novo dia se iniciou. Nós abrimos os nossos olhos, alguns tomaram café, outros não. E a verdade é que isso é um reflexo, é um sinal da misericórdia de Deus. Ainda há tempo. Aquilo que te fez dormir ontem, que te entristeceu o coração, o Senhor, ele perdoa hoje. Hoje nós temos mais um dia, mais uma oportunidade de servir a Deus. Façamos isso. Amém? Amém. Vocês podem falar, a máscara está aí, mas se fala amém, fica legal, fica bonito. Que bom, meus irmãos. Uma outra lição: a palavra de Deus não depende da vontade do homem e sempre atingirá o propósito designado por ele. E isso é imprescindível, isso é importantíssimo. Precisamos aprender isso o mais rápido possível, porque senão nós caímos, incorremos em erros desnecessários e aí a gente acaba desanimando durante a nossa caminhada. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, como nós sabemos, e ela atinge o propósito designado por ele. Perceba novamente o texto, versos 4 e 5 do capítulo 3. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Verso 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Note comigo que a pregação de Jonas, ela parece curta, não parece? Nós não sabemos se houve aí uma condensação, mas ela está um pouco curta. E ele só diz: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ou seja, vai todo mundo morrer. Parece que a pregação dele foi essa. Vai pesar a mão aí para todo mundo. E ele não explica mais sobre isso. E aí a gente tem que parar um pouquinho e tentar refletir sobre as diferenças de discursos na Bíblia. Olha que curioso. Aqui, em Jonas, para os ninivitas, nós vemos uma frase. A frase dele está dentro de um versículo, não é nem um versículo inteiro. Está dentro de um versículo. O resultado dessa frase foi a conversão de uma cidade inteira. Impressionante. Paulo, aos atenienses, isso está em Atos 17. Sua pregação é algo em torno ali de 11 versículos. Qual é o resultado da pregação de Paulo aos atenienses? Ele é interrompido, ele é debochado e poucos creem, segundo o texto. Pedro, pregando em Jerusalém, logo após o Pentecostes. Nós temos ali algo em torno de 26 versículos, que é o discurso do apóstolo. Resultado, 3.000 convertidos. Estevão, ao Sinédrio, 52 versículos. Resultado, ele é apedrejado e morre. O que isso nos diz? Será que falar demais é que é o problema?
Será que se a gente falar uma mensagem mais curta, as pessoas se arrependem, as pessoas se convertem, as pessoas compreendem? Temo que não. O que difere em cada um desses casos é a vontade de Deus, única e exclusivamente. Isaías capítulo 55, o verso 10 e 11 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. Ou seja, Deus está no controle de todas as situações. Bom, já que falamos sobre o discurso, existe um discurso famoso na história da nossa tradição cristã. É a pregação de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele pregou um texto específico em 1741. O seu sermão mais famoso se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você, se tiver curiosidade, joga na internet. Essa mensagem inteira foi preservada. Jonathan Edwards era uma pessoa muito curiosa. Ele, enquanto pregava, ele era um pastor itinerante, ao mesmo tempo que também tinha a sua igreja para pastorear. A sua veste, o seu casaco, a sua roupa, era por dentro revestida de alfinetes e bilhetes, porque ele entendia que a qualquer momento o Senhor podia falar com ele e ele não podia se esquecer daquilo. Então, se ele estivesse em algum lugar e Deus falava com ele, ele precisava anotar aquilo rapidamente, para que depois ele meditasse sobre aquilo que o Senhor falou ao coração dele. E aí, em 1741, ele escreve um sermão. Naquela época, diferente do que é hoje, o sermão ele era uma literatura. Alguém escrevia o sermão e o lia, somente. Por isso que esse sermão ele foi preservado até hoje. Em 1741, ele prega esse sermão uma vez na sua igreja. E o resultado ele parece ordinário, ele parece comum. As pessoas recebem, há ali um comportamento positivo com relação à mensagem, e acaba-se o domingo, acaba o dia de culto, e todo mundo vai para casa. 2 dias depois, ele é convidado para pregar numa cidade, e ele prega o mesmo texto. E enquanto ele lia aquela mensagem, as pessoas choravam dentro do templo, se agarrando às pilastras, porque elas entendiam que o pecado cometido por elas era tão grave, que Deus, se quisesse, podia abrir naquele momento um buraco no chão e todos seriam consumidos. O que há de diferente da primeira pregação para a segunda? Deus derramou sobre aquelas pessoas um temor tão grande que eles chegaram à compreensão do seu pecado. A verdade é que se o Senhor não derramar sobre nós compreensão dos nossos pecados, nós não nos arrependeremos. O Senhor, Ele fala conosco e através de sua palavra, Ele decide todas as coisas, Ele opera e aí sim nós vemos transformações. É por isso que em nossa igreja nós não trabalhamos, você já deve ter notado isso, quando o assunto é novos convertidos ou chamar visitantes, nós não temos meta, porque quem tem meta é a empresa. A gente não trabalha com meta. A gente prega o evangelho. Quem converte corações é o Senhor, não somos nós. Então, quando uma igreja, amém, meu irmão, amém. Então, quando uma igreja, ela diz, hoje nós temos tantos convertidos, a gente tem aí uma estimativa que precisamos converter tantas pessoas essa semana. Já começou errado. Já começou errado. A gente prega o evangelho pela misericórdia de Deus. E, pela misericórdia de Deus, tantas vidas serão alcançadas. Talvez num dia, nenhuma vida. Outro dia, uma cidade inteira, como foi o caso de Nínive. Existe um pregador batista que pregou na Mongólia, isso. E os trechos dele, do seu diário, são interessantes, porque no começo da sua chegada naquela região, ele disse, tantas pessoas perdidas, o meu coração, ele sangra para poder pregar o evangelho para essa gente. Não vejo a hora de poder pregar o evangelho para essas pessoas. Uma passagem de tempo, alguns anos depois, esse mesmo homem escreve no seu diário, me parece que nesse lugar, ninguém quer conhecer a Deus. Ninguém tem o interesse de se arrepender de seus pecados. Ninguém tem o interesse de conhecer a Cristo.
Bom, o que entendemos com isso é que o Senhor é que age, é que o Senhor que opera. Nós apenas pregamos o Evangelho. A gente atira a flecha. Se ela vai acertar, aí é com o Senhor. Amém? Outro ponto importante que aprendemos aqui no capítulo 3 de Jonas é que o arrependimento verdadeiro, ele não está relacionado ao que se pode ganhar, mas sim ao que se fez e o que foi perdido. Vou ler novamente. O arrependimento verdadeiro não está relacionado ao que se pode ganhar, mas sim ao que se fez e o que foi perdido. Leia comigo Jonas, capítulo 3, versos 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Parece que a pregação de Jonas foi suficiente. Verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de sacos, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Para alguém crer no Evangelho, é preciso da ação do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Se o Senhor não tocar um coração, ele permanecerá duro, incapaz de compreendê-lo. Abra comigo em Ezequiel capítulo 36, e eu quero que você note esse texto e leia junto comigo. Ezequiel capítulo 36, do verso 24 ao verso 27. Nós vamos dar ênfase ao sujeito dessa frase, desse trecho, aquele que pratica a ação. Leia comigo Ezequiel capítulo 36, verso 24 ao verso 27. Diz assim: pois eu os tirarei das nações, eu os ajuntarei do meio de todas as terras, e eu os trarei de volta para a sua própria terra. Eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente a minhas palavras, as minhas leis. Quem que é o agente dessa operação? Pode falar. Quem que é o agente dessa operação? Deus. De modo, então, que quem converte corações é o próprio Senhor. Se o Senhor não tocar o nosso coração, ele permanece duro, incapaz de compreender o Evangelho. É por isso que quando pregamos, nós não devemos sentir ódio daquele que não crê em nós, porque o coração dele está endurecido. Precisamos clamar a Deus para que ele opere naquela vida. Perguntaram uma vez a George Miller: quando que é hora de parar de orar, pastor, por alguém? Porque eu tenho orado pela conversão da minha família há 9 anos e ninguém se converte. Quando que é hora de parar de orar por eles? E o pastor George Miller disse: eu oro há 52 anos pela conversão de um amigo e do filho dele. Continuo orando e vou orar até o momento que o Senhor opere ou me diga que é para parar de orar. Fora isso, prosseguirei em oração por alguém. Por quê? Porque não somos nós que agimos. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Bom, para dar mais exemplos sobre isso, Êxodo capítulo 9, verso 12, olha o caso do faraó. Êxodo capítulo 9, verso 12 diz assim: mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Foi isso mesmo que a gente leu? Foi o Senhor que endureceu o coração do faraó? Parece que foi. Não houve quebrantamento ali, não houve contrição. Agora veja o caso de Lídia, em Atos capítulo 16, verso 14. Diz assim: uma das que ouviam
a pregação de Paulo, era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Ou seja, Deus derrama o arrependimento. Deus derrama a ação de crer. É Deus quem converte corações. E se nós cremos em função da ação de Deus, certamente nós responderemos a essa ação com o coração contrito. Então, quando você vê alguém que diz, eu creio em Deus, e um tempo depois ele se desvia, 2 motivos. Somente 2 casos podem estar acontecendo. Esse homem está passando por um processo, ou esse homem, na verdade, nunca creu. E ele precisa ainda se converter. Bom, Deus toca no coração, Ele concede fé, Ele concede arrependimento. E o arrependimento ele é algo que acontece no nosso interior, mas ele tem respostas exteriores. Você consegue perceber quando uma pessoa se converte. Se você conhece o caminhar daquela pessoa antes de conhecer a Cristo e depois, eles precisam ser distintos, porque houve uma operosidade de vida naquela pessoa. Hoje, nosso pastor, na aula de integração, ele disse que não dá para sepultar alguém com um punhado de terra. Tem que ser todo coberto. Essa é a ação do batismo, essa é a ação da operosidade de Deus. Ele, então, sepulta e nos torna vivos novamente. Algo mudou. Não somos mais iguais, porque o Senhor nos transformou. Já que falamos sobre arrependimento, precisamos diferenciar o arrependimento do remorso. Qual é a diferença? Bom, veja 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10. Ele diz algo interessante sobre a tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O que Paulo está querendo dizer é que quando há arrependimento, há mudança de atitude, há mudança de vida. É por isso que Paulo também vai falar para que sejamos transformados pela renovação de nossa mente. Porque algo precisa mudar para que a gente mude completamente de atitude. E assim o Senhor opera em nossos corações. Bom, um bom exemplo de arrependimento é Pedro com relação a Cristo. Um bom exemplo de remorso é Judas com relação a Cristo. A tradição histórica diz que Pedro, toda vez que ouvia um galo cantar pela manhã, ele chorava amargamente, porque lembrava-se que tinha traído seu Senhor. Já havia perdão, ele já havia sido perdoado, mas a tradição diz que aquele homem ainda sentia tristeza no seu coração, porque naquele dia negou 3 vezes seu Senhor e Salvador. Isso é arrependimento. É nunca mais cometer esse tipo de atitude. Por medo da morte, Pedro fugiu e negou a Cristo. A tradição histórica também diz que no momento em que Pedro estava próximo do martírio para ser crucificado, a resposta dele foi: se me permitem, se me concedem um favor, não me crucifiquem em pé, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu não sou digno. O homem que fugiu da cruz, agora ele diz: me crucifiquem, mas de cabeça para baixo, porque nem essa glória, nem essa honra de morrer igual ao meu Salvador eu mereço. Mesmo homem. Já Judas não. Perceba que Judas, ele vende a Cristo, devolve as moedas e se enforca. E aí, o texto de João diz que ele cai depois, do precipício quando se enforca e as suas vísceras são derramadas no chão. Bom, a verdade é que não houve remorso na atitude de Judas. O que houve ali, e aí a tradição histórica ela também nos ajuda,
nos diz que houve vergonha, nos diz que foi um fato conhecido para todos de Jerusalém, que Judas tinha traído a Cristo, que Judas tinha traído não só o que alguns acreditavam ser o Salvador, mas Judas tinha traído um outro hebreu e vendido para romanos. Então não havia só uma posição entre cristãos, uma religião que odiava um homem que traiu o Senhor de sua religião. Havia um contexto político em que um homem de uma determinada nação vendeu seu irmão de nação para uma outra nação, para que os romanos o sacrificassem. A verdade, então, não é que Judas se arrependeu de ter entregado Salvador, mas é que ele sentiu vergonha do seu nome estar na lama, de que todo mundo conhecia como um homem traidor. Por isso que ele tenta devolver as moedas, para tentar limpar o seu nome, mas não resiste. Sua tristeza é tão profunda, sua vergonha é tão profunda, que ele prefere morrer. Sentiu a diferença? Entre arrependimento e remorso? Minha irmã gosta de dizer, remorso é ser pego. Né? E aí quando a gente é pego, a gente fica com vergonha do nosso pecado. Arrependimento não tem a ver com isso. É verdade. Bom, arrependimento é profundo e caro, enquanto o remorso ele é raso e sem valor. Perceba também uma outra coisa, é que a contrição dos ninivitas não foi por barganha. Perceba que antes do verso 9, antes de vermos o rei considerar que talvez Deus pudesse se arrepender, antes do verso 9 tem o verso 5, que é, os ninivitas creram e se arrependeram. Note que o arrependimento não tem a ver com barganha, não tem a ver com vou pedir perdão, vou pedir desculpa, e aí a minha mãe me perdoa, e aí o meu pai, meu amigo, meu namorado me perdoa, e fica tudo por isso mesmo. O arrependimento não tem a ver com aquilo que você pode ganhar, tem a ver com aquilo que você perdeu. Lembra de como Deus registra, como Cristo registra um comportamento de arrependimento com relação ao filho pródigo? Está lá em Lucas capítulo 15, verso 17 ao 19. O próprio Cristo diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai e lhe pedirei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A pretensão desse filho era pedir perdão ao pai. E se houvesse espaço no coração desse pai para ser perdoado, que ele fosse tratado como empregado. Aquele homem tinha entendido no seu coração, aquilo que eu fiz foi grave. Aquilo que eu fiz foi grave. Eu não mereço ser chamado de filho. Ele não deve me perdoar e me tratar como filho. Se ele me perdoar e me tratar como empregado, já está bom. Me dei bem. Saí ganhando. Mas nós sabemos como o pai trata um filho. Nós sabemos como Cristo nos trata. Essa é a diferença. Os ninivitas supunham que talvez Deus poderia perdoá-los. Mas antes disso, eles se arrependeram. E aí, meus irmãos, nós vemos talvez um erro no comportamento do profeta Jonas. Porque Jonas conhece o seu Senhor. E o seu Senhor é um Deus de perdão. É um Deus de amor. Mas parece que no testemunho de Jonas, ele apresentou a ira, não apresentou a graça. Se aqueles homens conhecessem o Deus dos hebreus, como de fato as nações conheciam, eles não teriam esse talvez em suas mentes, eles saberiam, esse é um Deus de perdão, esse é um Deus que castiga, mas é um Deus também tardio para se irar, é um Deus que perdoa. Então vamos sim nos arrepender, porque se nós mostrarmos arrependimento, seremos perdoados. Não há certeza no rei aqui. Não há certeza de que serão perdoados. Talvez por falha do profeta. Lembre-se disso, meus irmãos. Não sejamos como Jonas. Quando formos apresentar o evangelho, não podemos nos esquecer do juízo, é verdade. Mas não podemos deixar de falar da graça. É a graça que nos mantém aqui. É a graça que nos mantém
salvos. Caminhando, nossa última lição desse texto é que o Senhor Deus é incapaz de rejeitar um coração contrito. É incapaz porque Ele disse que seria assim. Então Ele não faz, Ele não pode rejeitar. Veja o verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. A experiência de Davi sobre o assunto. Davi é alguém que entende sobre isso. No Salmo 51, no verso 17, ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é um homem que entende sobre contrição, sobre arrependimento. Ele provou do favor de Deus. Ele sabe que o Senhor, Ele é bondoso. Observe agora a promessa do próprio Deus para os seus filhos, em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Esse é o Deus a quem servimos. É um Deus que diz: há juízo para o pecador, mas há perdão para o arrependido. É por isso que servimos a esse Deus. Não consigo encontrar um Deus tão tardio em irar-se em nenhum outro lugar. Não consigo encontrar um Deus tão perdoador em nenhum outro lugar. Não consigo encontrar em nenhum outro lugar um Deus que matou o próprio filho por mim e por você. Não conheço uma história semelhante em lugar nenhum. Esse é o nosso Deus. E aí, apenas para concluir e explicar essa questão do arrependimento, a gente precisa, toda vez que você lê a palavra arrependimento na Bíblia, relacionada a Deus, lembra dessa palavra, anota aí no seu caderno, na sua Bíblia, antropopatia. O nome é difícil, assusta, mas a explicação é boa. Antropopatia significa dar a Deus, atribuir a Deus sentimentos humanos. Atribuir a Deus sentimentos humanos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós compreendemos a ação de Deus a partir da nossa perspectiva. O que quer dizer que talvez estejamos errados. Talvez estejamos errados. Pensa comigo. Irmão Brian vai na padaria comigo e ele compra um pão. O meu pensamento é: irmão Brian está com fome. Não necessariamente, ele pode ter comprado para outra pessoa. Entende? Que antropopatia é atribuir a alguém algo, nesse caso, a Deus, atribuir a Deus um sentimento. E é muito importante compreender isso, porque não existe palavra para explicar essa ação de Deus, de que disse que faria algo e depois fez outro. Nós não temos uma palavra em nossa língua, em nossa perspectiva humana, para explicar isso. Por quê? Porque o arrependimento significa o quê? Eu errei. Vou melhorar. Arrependimento significa que houve uma mudança de algo ruim para algo bom. Afinal de contas, ninguém se arrepende de algo bom para ruim. Não é verdade? Puxa, estou com tanto dinheiro, queria mesmo, não era não ter. Não funciona isso, né? Então, a ideia é que, quando falamos de Deus, não existe uma palavra que consiga explicar, porque Deus não tem uma ideia melhor depois. Deus não precisa, puxa, fiz aqui um negócio, mas não vi que não era para ser. Deus não tem isso. Então, quando nós lemos, Deus arrependeu-se, essa é uma percepção nossa para tentar explicar um comportamento de Deus que nós não conseguimos. Quando nós vemos ali João e suas revelações em Apocalipse capítulo 21, sobre Jerusalém, sobre a Nova Jerusalém, ele diz: as ruas são como ouro. Há momentos em que o chão é como vidro reluzente. É como pedras preciosas. Não é pedra preciosa, não é vidro, não é ouro. Mas, João, para nos explicar, ele diz: parece com ouro. Porque eu não sei o que é aquilo. Eu não consigo entender, a minha mente não alcança aquilo. Então, para explicar, parece como ouro. A mesma coisa com Deus. Deus não se arrepende porque Ele não pode errar. Ele não pode chegar a uma conclusão equivocada e depois tomar uma decisão melhor.
Deus é infalível. Todavia, no nosso relacionamento, no relacionamento de Deus para conosco, Ele diz: há perdão para aquele que se arrepende. Então Deus aqui não se arrependeu. Deus não tomou uma ideia melhor. Deus não mudou de pensamento porque encontrou um pensamento melhor. Ele apenas deu perdão quando viu arrependimento. Essa eu acho que é a melhor forma de explicar essa expressão. Toda vez que você olhar para a Bíblia, a palavra Deus se arrependeu, lembre-se dessa informação, para que você possa compreender melhor o texto, para que você não incorra num erro e para que ninguém lá fora te acuse, porque tem gente que gosta de acusar. Mas o Senhor Deus não é um Deus de acusação. Ele é um Deus de perdão. Ele se arrepende, nesse caso, por amor. Ele concede perdão. É o que ele fez comigo, é o que fez com a cidade de Nínive, é o que fez com Jonas. Nessa manhã, o Senhor também nos oferece perdão. Hoje e agora, a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus ainda é advogado. Haverá um momento que ele virá como juiz, mas esse momento não chegou. Glórias a Deus por isso. Hoje, ainda há espaço para perdão. Ainda hoje, há espaço para arrependimento. Então, se Deus tem tocado seu coração, meu irmão, se Deus tem falado contigo, não resista. Não resista. Fale com Deus, responda-o, aproxime-se, porque em Cristo há perdão para o culpado, alívio para o cansado e a salvação para o perdido. Amém?